Fique sabendo de volta e com um entrevistado especial para um bate-papo nessa manhã de hoje, Rafael Pessoa, secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano de Maracanã. Rafael, seja muito bem-vindo ao Fique Sabendo nessa semana de reestreia do programa. Bom dia, Patrick, bom dia a todos aí os nossos telespectadores, né, que estamos aí nessa rede social. Parabenizar toda a equipe, a Secretaria de Comunicação, em nome do Erivelto, por esse importante equipamento de transparência. Ficou muito bonito aqui esse estúdio. Eu tenho certeza que com toda a sua envergadura, toda a sua seu conhecimento na área de comunicação, nós vamos ter grandes debates de transparência de política pública aqui no nosso município. E também quero aqui ressaltar, ficar com um grande orgulho, um agradecimento ao prefeito Roberto Pessoa, em fazer a homenagem ao meu avô, José Pessoa de Araújo, aqui denominando aqui ao estúdio o nome do meu avô, José Pessoa de Araújo, que foi um dos precursores da comunicação do Estado do Ceará, né? Que desbravando aí, levando a rádio para o interior do Estado, quando saiu, trazendo aí a TV, que era a TV, o Canal 8, hoje TV Cidade, antigamente TV Irapuru. E quem conhece a história de José Pessoa de Araújo, que eu tenho muito orgulho de ter seu sangue, ter sua linha. E para quem conhece a foto dele quando jovem, né, muita gente acha bem parecido. Já associa, né? E quem me conhece sabe também o carinho e o amor que eu tenho pela comunicação, porque a comunicação é uma grande ferramenta aí da democracia. É isso aí, para aquecer esse bate-papo e a gente já começar com números da Secretaria de Infraestrutura, fica ligado no que o Passe Livre vem fazendo em Maracanaú. Com o programa Passe Livre, a Prefeitura de Maracanaú está ampliando as linhas e os ônibus para cobrir todo o município, com passagem de graça para estudantes e quem faz parte do CAD Único, beneficiando 150 mil pessoas. Antes eram 3 linhas, agora são 8 linhas e 20 ônibus que percorrem todos os bairros. A passagem para o futuro não tem preço. Prefeitura de Maracanaú. Rafael Pessoa, 8 linhas, 21 ônibus, mais de 5 mil viagens, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de passagens e, logicamente, pessoas atendidas através desse programa. Você imaginou que esses números seriam tão expressivos já no início? Você via essa necessidade, essa demanda que Maracanaú tinha para uma linha de ônibus que funcionasse dessa forma de verdade? Bem, Patrick, é importante deixar muito claro, o prefeito Roberto Pessoa foi eleito a primeira vez em 2004, em 2005, transformando a cara da nossa cidade, né, com grandes infraestrutura. Então, com esse terceiro mandato, com essa vinda novamente do prefeito Roberto Pessoa, ele surpreende a todos novamente, porque durante a caminhada e o seu próprio plano de governo, na sua eleição, ele já colocou aí essa vontade de transformar a política pública de transporte público da nossa cidade com esse programa, que eu acredito ser o maior programa de justiça social, porque dá gratuidade de mobilidade, dá gratuidade no transporte público às famílias inscritas no Cadastro Único, gratuidade aos nossos estudantes, que isso aí fomenta a educação, né? E gratuidade ao programa do Qualifica, né? Esse programa que também qualifica e capacita pessoas para o mercado de trabalho. Além de dar essa gratuidade, nós ampliamos aí o atendimento. É certo que você vê no Brasil inteiro, né, a passagem de ônibus, né? Você vê a passagem de ônibus muito cara para quem paga e pouco para as empresas que recebem. E você vê um declínio no transporte público no Brasil como um todo. Então, temos, assim, eu tenho muito orgulho que na CEINFRA a gente deu uma transformação, um novo formato de contratação, um novo formato de abraçar essa política pública de transporte público. Então, esse novo formato que a gente fez, nessa nova licitação, onde a gente paga por quilômetro rodado, tá certo? A empresa de ônibus, possibilitando ter essa gratuidade, e a receita dos pagantes fazer com que o recurso próprio que é pago para que se faça o cumprimento do programa seja efetivada a justiça social. Uhum. Então, quando nós assumimos a secretaria, nós tínhamos apenas 3 linhas de ônibus e 7 ônibus rodando. Então, quando implantamos esse programa do Passe Livre, também ampliamos o acesso da população ao direito de ter o transporte. É certo que precisamos, dentro dos nossos desafios, ampliar, mas ampliamos e muito, porque passamos de 3 linhas para 8 linhas, de 7 ônibus para 20 ônibus rodando, agregado ainda o transporte complementar, que são as Topics, como assim a gente chama,
mas as Topic são verdadeiros micro-ônibus que hoje já se confundem pela questão como é que eu posso te dizer, do adesivo, a padronização. A padronização, a comunicação da Topic, que você vê também com os passe livres, que são micro-ônibus. E para o pessoal entender, esse novo formato que você fala de quilômetro rodado, é que muitas vezes a empresa se recusava a fazer uma linha para tal bairro porque ela ia pegar uma pessoa. Patrick, se nós não inserirmos esse novo formato de licitação, de contratação, está acontecendo no Brasil todo. Você chega no Rio de Janeiro, que você tinha o BRT, fechou. Tá? Por quê? Porque exatamente isso, a passagem cara para quem paga e pouco para quem recebe, a empresa não conseguiria oferecer um serviço de qualidade. Então, esse formato, essa engenharia que nós empregamos, que Maracanaú sendo precursor, que hoje a gente atende aí prefeitos de várias cidades para entender o que nós estamos fazendo, tá certo? E isso é a evolução que vai ser aplicada no Brasil. É novamente Maracanaú saindo na vanguarda. Sendo pioneira e servindo de exemplo. E é importante também para Maracanaú, porque Roberto Pessoa, quando assume a gestão pela primeira vez, disse que o desejo dele era deixar de ser uma cidade dormitória, que as pessoas fossem a Fortaleza trabalhar. E a gente, até pouco tempo, tinha uma linha de ônibus que era tranquilo para eu ir para Fortaleza, mas para eu ir para outro bairro de Maracanaú era totalmente contramão e prejudicado. Era inviável. E hoje muitas pessoas de Maracanaú trabalham em Maracanaú. Então, ter linhas que atendam todo o município é importante para o maracanauense que trabalha em Maracanaú. Antes era bem mais fácil ir para Fortaleza e agora não. Se eu trabalho no distrito industrial, eu tenho a opção de pegar um ônibus que vá para o distrito industrial. Então, dá sentido àquilo que o Roberto Pessoa falou lá no começo. Exatamente. Que a cidade se atendesse, não é isso? E a cidade, exatamente isso. Ela está cada dia mais se transformando, né? Hoje ela passou, né? Hoje você tem uma geração de emprego, vem muita gente de outras cidades, né? Como Pacatuba, Caucaia, Fortaleza, trabalhar aqui na cidade. Essa é a preocupação também do prefeito Roberto Pessoa, é cada vez mais qualificar e capacitar nossos jovens para o mercado de trabalho, né? O próprio maracanauense. Recentemente, eu tive uma honra dentro da nossa equipe, da Secretaria de Infraestrutura, porque o prefeito vai lançar um novo mercado municipal, que vai ficar um equipamento belíssimo, e uma honra dentro da nossa equipe, escolher para fazer o projeto de arquitetura um arquiteto, um maracanauense, que estudou na escola de ensino fundamental, pública, municipal, estudou na escola pública do ensino médio, fez a faculdade, tornou-se um arquiteto maracanauense, que isso há 10 anos, há 15 anos atrás, você não tinha, e penso num grande profissional e vai entregar um grande equipamento para a nossa cidade. E a identificação é totalmente diferente, reconstruir aquilo que faz parte da história da cidade. A nossa transformação de tudo, ela vem não só na questão de infraestrutura, vem também na questão educacional. Hoje a gente pode contar com vários maracanauenses médicos, advogados, enfermeiros, e isso é a transformação da cidade, é a pujança da nossa cidade. Rafael, falando em transformação, esse período de chuvas, a gente está lhe recebendo para bater esse papo justamente no período que eu acredito que tem mais transtorno na CEINFRA. Já vi muito você dizer, junto com o Joaquim, que esse é o momento para olhar para as coisas e ver se foi bem feito ou não foi. Exatamente. Que é na chuva que as coisas ficam mais afloradas, né? Principalmente, a gente vê muito nas obras que já entregamos, as obras que estão em andamento, é uma oportunidade, muitas vezes, de a gente colocar. E também de muitos desafios, né, Patrick? Sim. Porque erros do passado, tá? Eu vou dar um exemplo. O bairro residencial, tá? O bairro residencial, ele foi entregue, é um loteamento, sem obedecer à lei federal, que é de 1979, onde obriga que todo loteamento que o município entrega para uma cidade, ela tem que obedecer umas diretrizes de infraestrutura, de saneamento, de drenagem, pavimentação e iluminação pública, o mínimo de infraestrutura possível, né? Você vê que esses novos loteamentos, a gente faz questão para dar o TVO, que é o termo de verificação de obra, de entrega daquele loteamento, a gente não quer qualquer tipo de transtorno. Mas um erro do passado, de ter o loteamento sem obedecer às diretrizes da lei federal, em descumprimento da lei federal, ainda causa muito problema, são muitos desafios na nossa cidade, que a gente precisa fazer, aí a prefeitura não está se eximindo da responsabilidade. Mas precisa assumir uma bronca que era... Mas isso que eu quero deixar muito claro, a responsabilidade
é da Prefeitura, não é porque o erro do passado a gente, não tem nada, não. A responsabilidade é da Prefeitura, a responsabilidade é da Secretaria de Infraestrutura, mas todo esse avanço, toda essa intervenção, ela requer orçamento, e isso é um planejamento, isso tem a burocracia administrativa, e nós vamos avançando, tá? A gente vem avançando. Então, isso, no momento de chuva, então, essa nossa densidade demográfica, esse nosso crescimento da cidade, né, em áreas como essa, sem devida infraestrutura, também nesse momento de chuva causa muito transtorno. Estou falando no residencial, às vezes tem no Siqueira, no Jardim Bandeirante, e a gente sempre tentando uma atuação, tentando fazer algo paliativo para amenizar o sofrimento e, ao mesmo tempo, planejar para a solução definitiva dessa problemática. Eu tenho fé em Deus e, com compromisso, determinação e trabalho que o prefeito Roberto Pessoa impõe aí a nossa política pública de infraestrutura, que a gente vai transformar a nossa cidade cada vez mais numa cidade mais confortável para os nossos moradores. Já muitos locais maravilhosos, né, de assim, orgulho do Maracanãense, você pega a Avenida 5, por exemplo. Exato, o que eu ia continuar falando é que eu acredito que hoje, talvez os maiores transtornos temporários que o Maracanãense enfrenta são causados por obras que estão sendo feitas no município. Então, é um transtorno que acredito que seja uma boa dor de cabeça para o secretário, porque está vendo que uma via está sendo feita uma drenagem, uma terraplanagem, uma pavimentação, mas que aquele é um transtorno temporário, como você fala, por um benefício que vai ficar. Acho que esse tipo de transtorno o secretário já vê com outros olhos, né? Ele sabe que vai ser resolvido. Patrick, é muito engraçado, eu vou fazer assim até um paralelo. Quando você... eu agora que fui pai, recentemente, estou com uma filha de 4 meses, tenho meus filhos. Quando a gente está no nosso dia a dia, os nossos filhos vão crescendo e tudo, a gente o impacto não é tão severo. De que muitas vezes quem conheceu o meu filho com 2 anos e vê o meu filho, o Rafael Filho, com 13 anos, né? Assim, com 10 anos. Você tem aquele impacto, vixe, como o menino está grande, como o menino está inteligente, daquela questão toda. O que é que eu quero dizer com isso? É impressionante, quando a gente anda aí no Ceará fora, as pessoas que quando há 2 anos atrás, 3 anos atrás, andou em Maracanaú e anda Maracanaú hoje. O impacto. Esse impacto sempre é mais observado quem mora fora da cidade. Sim. É impressionante como assim, porque você vê uma cidade com desenvolvimento, nunca na história da nossa cidade foi feito tanto investimento em infraestrutura, tanto investimento em revitalização de malha viária, tanto investimento em revitalização de equipamentos, que isso impacta. Né? E isso também, muitas vezes as pessoas que estão fora observam mais, mas tem muita gente que está aqui dentro e observa esse empenho e, por isso, essa determinação do prefeito Roberto Pessoa. E esse impacto de início, ele geralmente assusta com quem se acostumou naquela posição, que vai ficar daquele jeito para sempre, eu já vou me acomodar aqui. Eu lembro que no começo daquela revitalização da Avenida 5, os empreendedores foram para cima, foram para a bronca, achando que a mudança seria prejudicial para o comércio. E as pessoas acham que, por exemplo, o problema do poder público é diferente do privado. Sim. Se eu sou empresa, se você tem sua casa, tá? E quer fazer uma reforma na sua casa, você liga para um pintor, você liga para um mestre de obra e contrata, pergunta quanto é que ele cobra, contrata e tudo. Se ele não está fazendo a contento, não está fazendo o serviço de forma adequada, no outro dia você diz, meu amigo, não quero mais. Não quero mais, está aqui, quanto é que eu estou lhe devendo e tudo, e no outro dia você está chamando o outro. No poder público é diferente, porque a gente tem uma burocracia administrativa, você tem um processo licitatório, você tem a questão da fiscalização, você tem um encaminhamento de empenho, então tem toda uma burocracia que não é assim, por exemplo, algumas obras, por exemplo, você pega aqui, o próprio estádio, que nós recentemente tivemos o prazer de ter o primeiro jogo oficial da federação, né, que a população já pôde entrar, usufruir e ter orgulho de ter esse equipamento aqui, que fica aqui ao lado. E que está servindo para outros times de outros municípios. Quando nós entramos na secretaria, foi uma das primeiras coisas que eu chamei. Por exemplo, a obra estava paralisada, chamei o empresário que estava com o contrato de licitação e chamei, digo, meu amigo, vem cá, gostaria muito que você me apresentasse novamente o cronograma físico e financeiro da obra, para que a gente possa retomar e entregar esse equipamento importante para a nossa cidade. Eu sei que vivenciamos recentemente uma pandemia e tudo, mas a gente precisa concluir. Então, por gentileza, isso eu gostaria muito que você me entregasse. Se você não tiver com condição, me fale para a gente poder fazer uma rescisão amigável, tá?
Porque se eu entrar com um procedimento administrativo, um procedimento judicial, vai demorar mais eu fazer essa rescisão, a população será prejudicada, a prefeitura será prejudicada, mas eu vou ter essa transparência, porque eu não posso só chegar e colocar para fora e licitar. A gente precisa da rescisão amigável. Agora, se eu tiver que ingressar com um processo administrativo como este, você vai ficar impossibilitado de fazer contratação com o poder público durante um determinado tempo. Então, escolha, retome a obra, vamos fazer uma rescisão amigável, ou eu vou ser obrigado a entrar com um procedimento administrativo e judicial para que eu possa dar continuidade nessa obra. Chegamos no meio termo, fizemos a rescisão amigável, fizemos aí uma nova licitação, uma atualização da tabela de preço e tal, licitou, novas empresas entram, a gente começa uma fiscalização mais efetiva e hoje está lá o estádio tendo o primeiro jogo aí, oficial aí, trazendo essa alegria do Maracanã. E essa burocracia acontece para o estádio ou para qualquer outro obrinho? Pronto, hoje eu estou com... A gente vem com essa situação semelhante ali no industrial. A gente reconhece, né, a cobrança da população, o cidadão, o exercício da cidadania. Eu só acredito na evolução da política pública quando as pessoas fazem essa cobrança do exercício da cidadania, mas a nossa secretaria está de portas abertas para explicar à população que não há nenhum tipo de descompromisso com qualquer obra. Pode ser um bueiro que esteja pendente a um grande equipamento, como ali a revitalização da lagoa lá do industrial, que a gente faz todo o esclarecimento. Pode ter a certeza que há um compromisso dos nossos técnicos, de toda a secretaria para a retomada mais rápida possível e a entrega, como fizemos a entrega da Avenida 5, como vamos fazer da Wilson Camus, Senador Vigílio Távora, Paulo Batista, diversas ruas aí, né, quando a gente teve agora recentemente que nunca na história do nosso município tivemos aí essa questão da fresagem, que é a retirada daquele asfalto desgastado, onduloso, cheio de buraco. Você tira o asfalto velho, reaproveita o asfalto velho, mas você pega, colocando nova camada, dando mais segurança viária, as pessoas que tramitam, nova sinalização e deixando a nossa cidade mais bonita. Essa é a determinação do prefeito. E que a população tenha ciência de que, como você falou, existe uma preocupação para a população se vai ser mexido em alguém que já estava ali, como eram os empreendedores da Avenida 5, e para onde eles vão. Porque muita gente não acreditou na conversa de que seria feito o centro do empreendedor, que eles seriam deslocados para lá e que seria entregue esse equipamento para eles junto com a avenida. E aí eu vejo uma mudança de postura dos empreendedores que antes iam para cima da prefeitura dizendo, vamos tirar a gente daqui, vamos ficar sem canto. Agora eles olham por equipamento, verem que não foram afetados, que o equipamento levou a população para lá e quando falam numa reforma da Avenida 7, da 9, eles já olham com outros olhos. Opa, a gente não vai ficar na mão e talvez fique em um local melhor. Isso não vai prejudicar. Essa questão do empreendedor, ela fica muito afeita, fica afeita a pasta do controle urbano, que não é na Secretaria de Estrutura, e também lá na Secretaria do Trabalho. Mas uma preocupação nossa hoje também é essa questão do controle urbano, a ocupação dos espaços públicos na nossa cidade. Porque é certo que o poder público, ele tem que dar oportunidade, né, aos microempreendedores, aos pequenos empreendedores, de poder, né, com essa questão de ter aí a sua oportunidade de levar o seu sustento da sua família, mas, ao mesmo tempo, quem olha na cidade, às vezes verifica grandes empreendedores ocupando espaço público, onde tem que ter um controle urbano com relação a isso, porque não é justo um outro empreendedor que paga o aluguel, que está lá no local, com todos o alvará de bombeiro e tudo, e aí a gente chegar. Então, essa discussão é muito interessante. E no Centro de Empreendedor, hoje também me chama muita atenção, porque é importante que aquele centro empreendedor, os empreendedores que lá foram, que eles mantenham aquilo ali vivo, mantenham aquele comércio atuante. Porque é que nem shopping. Se você for a um shopping e tiver várias lojas fechadas, aquele shopping vai para o declínio. Vai para o declínio. Tá? Então, as pessoas têm que ter, por exemplo, há essa política pública de incentivo ao microempreendedor, como a gente também, lá no mercado, o novo mercado municipal, nós vamos ampliar as oportunidades de empreendedores, até para abraçar novos maracanãenses com relação a isso, e também acompanhar o crescimento da nossa cidade. Para deixar claro para o pessoal que está acompanhando, Rafael, o novo mercado municipal que se fala é o do centro de Maracanaú. Próximo à estação 10. Exatamente. Muita gente pergunta sobre o mercado... Porque existe o mercado municipal lá do centro da cidade, que já está finalizando aí a sua revitalização, onde tem o CPC, a estação Dona Mariquinha, com a estação culinária. Há uma determinação também do prefeito para a gente fazer uma verdadeira revitalização no centro da cidade, ali nas Alamedas, revitalizar o comércio, que ali é o antigo mercado municipal mesmo, ficava ali. Está sendo já terminando a revitalização. O mercado que eu falo, o mercado do Gereissati, tá? Que vai sair daquela localização, porque aquele mercado tanto
parte dele vai ser utilizado, né, para ampliação das vias, né, para a ligação da Avenida 5 com a Avenida 7, com a Avenida 6, e também a parte da área já agregar a escola, por aumento da escola lá, que fica vizinho ao mercado. E o novo mercado do Gereissati será instalado ali ao lado do INSS, da pracinha do INSS lá. Rafael Pessoa, acho que um setor que ano passado foi de destaque, você concorda com isso, foi o pátio de manutenção. Os números são impressionantes. 667 serviços de manutenção em prédios públicos, vias e lagradouros realizados somente em 2022, fora do primeiro ano. Como você hoje vê o pátio de manutenção? E o que você acha que foi crucial para essa alavancagem dos números? O pátio bem mais ativo. As pessoas chegam na Secretaria de Infraestrutura e falam, não, tem como o pátio ali, o pátio pode resolver isso, o pátio pode resolver aquilo. É um serviço que está em todo canto da cidade, mas que antes não era visto com esses olhos de que o pátio resolve. E hoje já tem essa impressão, né? Eu acho que hoje é um grande legado que o nosso formato de gestão empregado foi esse. É exatamente deixar o pátio como um grande destaque de um setor de destaque da CEINFRA. Muitas vezes, determinados serviços, havia toda uma demora de uma burocracia para solicitar uma licitação para que pudesse ser feito o serviço de forma efetiva, porque não acreditava-se do potencial que o nosso pátio tinha. Então, nós equipamos melhor o pátio, colocamos aí, incentivamos, porque muitos dos trabalhadores que hoje estão há bastante tempo. Então a mudança foi realmente de postura e não de servidor. E isso transformou o pátio tanto em vários locais, quer seja na malha viária, fazendo algumas intervenções importantes onde tem aguaceiro, quer seja nos equipamentos públicos, nos postos de saúde. Veja quantos postos de saúde aí foram revitalizados, né? E vão ser muito mais, porque hoje nós temos aí todo o compromisso, todo o empenho e uma vontade de prestar uma política pública de saúde do secretário Wagner Souza, no sentido aí de a gente dar uma melhorada cada vez mais na saúde. E essa parceria junto com a CEINFRA, que já vem acontecendo e vai cada vez mais acontecer, tá certo? Hoje a gente também está colocando aí o pátio, porque essa reforma, tão sonhada reforma do hospital, vem avançando e vai avançando muito, e nós vamos com muito compromisso, determinação, garra, que eu quero ver se até o final de 2023 a gente entrega essa reforma do hospital, tanto o estádio como a reforma do hospital. Rafael Pessoa, bate-papo muito bom. A gente vai marcar em breve com você um longo programa extenso para a gente falar sobre o que vai ser implantado na CEINFRA, que é o planejamento e desenvolvimento institucional, que tudo isso é feito por conta de um planejamento bem prévio. E agradeço o bate-papo de hoje. Em breve você está aqui de volta para falar com a gente esses próximos passos que a Secretaria de Infraestrutura vai implantar aqui em Maracanaú. Eu, como repito, tá? A Secretaria de Infraestrutura está de portas abertas para o cidadão, não só porque muitas vezes as pessoas acham que é só a questão dos vereadores, o vereador, o cidadão chega, pode chegar, dar sua sugestão, fazer sua reclamação, exercer a cidadania, porque eu só acredito no desenvolvimento da nossa cidade, no desenvolvimento da política pública, no fortalecimento da democracia com o exercício da cidadania. Então, fica essa transparência e parabenizando todos aí esse grande equipamento de transparência na nossa cidade. Daqui a pouco